Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos como aumentar a eficiência do ciclo Rankine. No vídeo anterior, o ciclo Rankine foi apresentado e as principais diferenças em relação ao ciclo de Carnot foram apresentadas e discutidas também. Lá nós podemos perceber que a eficiência do ciclo Rankine, assim como qualquer outro ciclo real, será menor do que aquela apresentada por um ciclo de Carnot, operando sobre os mesmos limites de temperatura. E para fechar, nós vamos avaliar o efeito do aumento da pressão na caldeira, considerando a pressão de expansão na saída da turbina igual e a temperatura na saída da caldeira também igual. Então vejam que o primeiro ciclo, o ciclo de referência seria o ciclo 1, 2, 3, ele vai ser superaquecido para sair na mesma temperatura desse modificado, expande aqui, então veja que ele expande bem próximo da linha do domo, aqui está exatamente em cima, e volta, e o modificado seria aumentando a pressão de saída. Ora, aumentando a pressão de saída, ao invés de subir nessa linha, a gente tem que subir uma linha um pouquinho acima aqui, que seria o 2'. Então seria 1, 2', vai aquecer, está acima, superaqueceu até a mesma temperatura do ciclo de referência. E a partir daqui expande, e aqui sai. Então essa análise é um pouquinho mais, não é tão direta assim. Então vamos verificar o que aconteceu. Essa área com a achura inclinada, a achura simples, é uma área de ganho de trabalho útil. Então nós ganhamos esse trabalho. Porém, como o ciclo ele expande a partir desse ponto numa linha reta, a gente perdeu essa quantidade. Então a gente ganha uma quantidade de trabalho útil, mas perde essa quantidade porque nós estamos a uma temperatura, nós estamos mais à esquerda aqui do diagrama, do ciclo termodinâmico. Então a gente tem uma ganha e uma perda que são equivalentes. Mas, se a gente avaliar do ponto de vista da rejeição de calor, que o trabalho útil é a relação entre... O trabalho útil é o calor que a gente recebe, que o fluido recebe, menos o que foi rejeitado. Vejam que a quantidade de calor rejeitada diminuiu. Antes era rejeitado essa área aqui, que é de 4 a 1, e essa altura, ela diminuiu do ponto 4 para o 4 ponto linha. Então a gente vai rejeitar apenas essa quantidade de calor. Então se a quantidade de calor de trabalho gerado é aproximadamente constante, com alguma variação, mas a quantidade de energia que eu joguei fora é menor, então a eficiência desse processo é maior. Então, em linhas gerais, o aumento da pressão na caldeira vai fazer com que a eficiência do processo aumente. Um outro detalhe, agora tem um detalhe, tem um preço, porque a gente vai perceber aqui a semelhança do que aconteceu com a redução da pressão na saída da turbina, é o aumento da quantidade de condensado. Então, quando a gente aumenta simplesmente mantendo, aqui é uma comparação conceitual, mantendo a mesma temperatura, a gente acaba por aumentar a quantidade de condensado na saída da turbina. Então, para resumir, as alternativas que idealmente devem ser combinadas para que umas compensem os malefícios das outras, as alternativas que nós temos para aumentar a eficiência de um ciclo Rankine, e tudo isso tem que ser avaliado sob o ponto de vista não apenas da eficiência energética, mas também do custo. Porque, por exemplo, se a gente começa a trabalhar com pressões muito elevadas, isso pode significar temperaturas mais elevadas, e aí a gente vai precisar de materiais mais nobres, espessuras de paredes nas tubulações mais nobres, materiais nas turbinas, enfim. É um pacote como um todo que é complexo de fechar. Essa análise, a gente está fazendo uma análise puramente energética, mas não significa então que a gente tem que sempre especificar com a solução técnica ótima, a melhor existente, a melhor possível. Não, porque isso pode ter um custo
financeiro e econômico muito elevado, e nós temos que fazer esse balanço dos requisitos técnicos e dos requisitos financeiros e econômicos. Mas pensando apenas na parte técnica, por enquanto, o que nós devemos fazer é, à medida do possível, reduzir a pressão na descarga da turbina, ou seja, abaixar essa linha aqui, como está mostrado nessa setinha, nós vamos reduzir a pressão no condensador, aumentar a pressão na caldeira, então essa linha jogá-la para cima aqui, mas isso, de novo, tem um custo, e promover o superaquecimento, sair desse ponto ou desse ponto e superaquecer o vapor, mas de novo, isso vai sacrificar os materiais envolvidos no processo. Mas em termos energéticos termodinâmicos, essas são as alternativas para aumentar a eficiência do ciclo Rankine e aproximá-la da eficiência de um ciclo de Carnot. Eu espero que tenha ficado claro. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Eu agradeço a sua atenção e espero que você acompanhe os próximos vídeos. Obrigado e até lá!